Hello everyone, meu nome é Ana Aldi, eu sou professora aqui do Grammar with Ana. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas diferenças entre o português e o inglês, coisas que estão te atrapalhando na hora de aprender inglês. O que acontece? Quando um aluno quer aprender inglês, ele tende a ficar pensando em português. E isso atrapalha, porque o português e o inglês têm várias diferenças. Eu vou falar só sobre algumas hoje e você vai ver que só essas que eu vou falar, isso que existem várias outras, mas só essas já estão te atrapalhando muito para conseguir falar inglês, tá? A primeira coisa são os adjetivos. Em português, a gente fala assim, por exemplo, uma menina bonita, uma casa amarela, um carro vermelho. A gente põe esse adjetivo depois. A gente fala primeiro menina, depois bonita. Primeiro casa, depois amarela. Então, no inglês, essa ordem é o contrário. A gente não fala girl beautiful. A gente fala beautiful girl. A gente não fala house yellow. A gente fala yellow house. A gente não fala car red. A gente fala red car. Então, se você ficar pensando em português, você vai ter muita dificuldade na hora de falar inglês, porque a ordem das palavras geralmente não é a mesma, beleza? Outra diferença que atrapalha muito os alunos se ficarem pensando em português é na hora de fazer pergunta. Para você fazer uma pergunta no português, você simplesmente muda a entonação que você fala. Então eu quero falar assim: você está bem? Você está bem? Mudei a entonação, transformei minha frase numa pergunta. Você está bem? Tô afirmando. Você está bem? Tô perguntando, ok? No inglês, a gente não faz isso. A gente não só muda a entonação para fazer uma pergunta. A gente muda a frase. Se eu quiser falar assim, você está bem? You are fine. You are okay. You are good. You are well. Ok? Se eu quiser transformar isso numa pergunta, eu tenho que mudar a ordem. Ao invés de falar you are, eu tenho que falar are you? Are you okay? Are you fine? Are you well? Ok? Então, are you e não you are. Se você está pensando em português, você simplesmente vai mudar a entonação. E a sua pergunta vai ficar errada, não vai ficar uma pergunta, beleza? Outra diferença do português para o inglês é que no português a gente tem o que a gente chama de conjugação. A gente conjuga os verbos. A gente tem milhares de tempos verbais. A gente tem assim, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. A gente tem... Gente, eu sou péssima com o vós, sério. Eu preciso estudar português. A gente tem, por exemplo, o verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens? Não, não deve ser. Enfim, a gente tem milhares de conjugações. Um verbo se transforma em milhares de palavras. E no inglês não é assim. O inglês é muito mais simples do que o português nessa parte. O que eu tô querendo dizer com isso? O inglês, ele é mais fácil que o português. Talvez pra você olhe e fale assim, nunca, inglês é super difícil. Isso porque você é brasileiro, nascido no Brasil e você fala português desde criança. Mas o inglês, o vocabulário, ele é muito mais simples do que o português. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o verbo ter? Eu não sei o vós, mas se você aí sabe, deixa aqui nos comentários, me ajuda nessa missão de aprender o vós. Então vamos lá. No presente simples ali no português, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós. Deixa aí nos comentários porque eu não sei. E eles têm, ok? No inglês, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Como assim? São só duas palavras? Sim, são só duas palavras. Olha o tanto de palavra que a gente tem no português e olha o tanto de palavra que a gente tem no inglês. Aí, vamos pegar no passado. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós. Deixa aqui nos comentários também, por favor. E eles tinham. Inglês. I had, you had, he, she, it had, you had, we had, they had. Sim, é só uma palavra. Gente, eu não peguei o verbo have por ele ser o único que é desse jeito. Todos os verbos são desse jeito. Com exceção do verbo to be,
O verbo to be é o único que é um pouquinho mais conjugado do que os outros. Então, verbo to be, vamos lá. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. São 3 palavrinhas. E no passado, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. 2 palavrinhas. Então, o to be, que é o mais conjugado, é desse jeito. Todos os outros são tipo o have, que no presente vai ter 2 variações e no passado 1. Beleza? E no futuro? O futuro é mais fácil ainda. No futuro, eu terei, tu terás, ele terá, não. Eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão? Não sei se tá certo isso. No inglês, I will have, you will have, he, she, it will have, you will have, we will have, they will have. Sim, é will have para todo mundo. Então, isso é uma diferença, porque o que o aluno pensa? Não, mas se is é está, como que eu falo Is também. Então, às vezes, para o aluno entender que é tão simples assim, é um processo complicado. E se você não estiver pensando em português, esse processo fica mais fácil. Então, primeira coisa para você aprender inglês, tira o português da cabeça, esquece português. Eu falo que eu tenho um botão na minha cabeça, porque às vezes eu tô dando aula e aí a minha aula é 100% em inglês e aí no meio da aula eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa em português, às vezes eu travo. Porque é como se eu tivesse desligado o português do meu cérebro e ligado em inglês. Tenha botões no seu cérebro. Agora eu vou desligar o português, eu vou esquecer tudo que eu sei de português. Português não me interessa, agora eu tô falando inglês. Então, desliga esse botão, liga o outro e esquece isso, tá bom? Porque senão vai te atrapalhar muito. Então essas foram algumas pequenas diferenças do português para o inglês. Existem várias outras, mas essas foram algumas principais, só para você ver o quanto isso pode estar te atrapalhando, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. I'll see you next video and bye bye!